programa anterior estivemos em Braga. Sabe de onde surgiu o seu nome e qual o verdadeiro símbolo da cidade? Conhece a sua gastronomia? E qual o local mais visitado? Descobrimos isto e muito mais no programa anterior. E no programa de hoje continuamos em Braga, num dos seus lugares mais conhecidos, a escadaria do Bom Jesus do Monte. Afinal, o que faz deste lugar ser tão visitado? E do norte do país, vamos até à antiga capital do Algarve, a cidade de Silves, uma importante cidade muçulmana que esteve quase 5 séculos em domínio árabe. Quer saber mais? Fique connosco! Situada no norte de Portugal, a cidade de Braga é repleta de história e beleza, onde cada canto conta uma narrativa única. Como a imponente sede de Braga, que testemunhou séculos de história, as marcas da época romana nos seus elementos arquitetónicos, os sabores únicos da região. Sem esquecer do Refúgio Verde em seus jardins, que oferecem tranquilidade no meio da agitação urbana. E lugares que recebem diariamente centenas de turistas, como é o caso do Monte Espinho, que preserva uma forte ligação com a cidade, onde o Santuário do Bom Jesus do Monte é alinhado com a rua principal e com a Sé medieval, um dos cartões postais de Braga e de Portugal. Foi construído e ampliado ao longo de mais de 600 anos. Este complexo é distribuído por 3 escadórios: o escadório do Pórtico, os 5 sentidos e das 3 virtudes. No total são 573 degraus. Só mais um! Cá está o último degrau, acabamos de subir a primeira etapa, agora vamos para a segunda, mas estou aqui a ver uma vista incrível. Sim. Este miradouro está muito bem aqui localizado para a cidade de Braga. Verdade. E na altura, quando foi construído, claro que não existiam nada destes apartamentos, portanto conseguia-se ver a Sé Catedral de Braga e a zona histórica, que hoje é a zona histórica, conseguia deslumbrar, até porque este parque só foi plantado no século XIX, portanto, quando o escadório foi construído, que ainda é século XVIII, não havia o parque, nem havia estas árvores muito grandes, portanto, a vista era melhor, no sentido de que se conseguia ver melhor o centro histórico de Braga. Ok, e aqui, daquele lado, vemos então a vista para a cidade e aqui à nossa frente nós já vemos o Santuário do Bom Jesus, que aqui normalmente que a maioria das pessoas tira as fotografias por causa destas escadas que são bastante engraçadas, mas também tem uma simbologia, não é, Cristina? Qual é a simbologia destas escadas daqui em diante? Sim, então o seguinte efeito, quando as pessoas chegam a este patamar, têm que preparar os seus sentidos e a sua fé para aquilo que vão visualizar quando chegarem dentro da Basílica, que é Cristo na cruz. Portanto, este escadório chama-se o escadório dos 5 sentidos, em que temos em cada patamar uma fonte, no meio uma cara em que a água jorra ou do olho, que simboliza a visão, ou do nariz, ou o olfato, da boca, não é? Fala, todos os 5 sentidos vão se preparar fisicamente para receberem a mensagem que depois vão visualizar dentro da igreja. Quando chegam ao último patamar, são as chamadas virtudes teologais, quais são a fé, a esperança e a caridade. As 3 virtudes de um bom cristão, que também é uma preparação para a nossa vida futura, a vida depois da morte, que é o que esta igreja representa.
Jesus Cristo morreu enquanto Cordeiro de Deus para nos redimir dos pecados e para nos fazer ascender aquilo que é a vida futura. Claro que hoje em dia as pessoas vêm aqui e tiram fotografias, mas todo este santuário foi pensado na ótica do cristianismo. As pessoas nesta altura não brincavam, porque só havia dois caminhos. Ou a pessoa vivia bem, em conformidade com os preceitos do cristianismo, iam para o céu, ou então ia viver o resto da vida no inferno. E ninguém queria ir para o inferno, não é? Para o inferno, exatamente. Portanto, sim, é maravilhoso. Tudo isto foi muito bem reconstruído, foi restaurado em 2015 como preparação para a elevação ao património da Unesco, e o Santuário do Bom Jesus de Braga, ou do Bom Jesus do Monte, como também é referido, é hoje em dia património da humanidade, elegido pela Unesco em 2019, portanto é de facto não só património de Portugal, mas património de toda a humanidade. Os primeiros registros da atividade no Bom Jesus datam de 1373, com a construção de uma ermida. No entanto, o Bom Jesus do Monte, como é conhecido atualmente, surge em 1722, quando se dá início ao projeto do santuário. Há quanto tempo é que esta igreja está aqui no Monte? Pronto, já existia cá uma pequena ermida, lembra-se, do século XIV, século XVI, entretanto houve de facto uma igreja primitiva no século XVIII que foi reconstruída no século XIX. Portanto, sim, este é um dos primeiros templos construídos em Portugal no estilo que se chama o neoclássico. E dentro da igreja, então, está o final, a representação do Monte Gólgota, que quer dizer caveira, onde foi crucificado o Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, dentro da igreja temos o último passo da Via Dolorosa, que é a crucificação de Cristo. E depois todo este patamar remete para a condenação de Jesus Cristo, porque as figuras que vemos à nossa volta, do lado esquerdo e do lado direito, são 8 no total, e são então as figuras Caifás, José da Arimateia, que estiveram presentes à condenação, à crucificação e à deposição do corpo de Cristo. E na própria frontaria da igreja temos os 4 evangelistas e, se atentar bem por baixo da cruz, os elementos da crucificação. Portanto, a escada, o chicote... aquilo que tinha referido lá ainda no Centro Histórico de Braga. Exatamente, na igreja da Santa Cruz. É verdade. O chicote, a escadaria... Sim, a palma, porque enfim era também uma representação da Páscoa judaica, porque Jesus entrou dentro de Jerusalém para celebrar a Pessah, a Páscoa judaica, e a palma é uma representação dessa data. Neste monte existe algo com uma característica única em todo o mundo. Já sabe do que se trata? A forma mais fácil de vir aqui até ao Bom Jesus é usando um elevador. Sim, este monte tem um elevador. Claro que a gente não referiu isso logo no início porque o impacto é mesmo mais bonito se nós fizermos o percurso a pé, mas para as pessoas que não conseguem mesmo fazer isto a pé por incapacidade física ou mesmo porque não lhes apetece, Exato. Pronto, podem também ter a opção de vir cá num elevador. E este elevador tem uma característica única no mundo, é verdade. E a Cristina sabe como funciona e vai-nos explicar um bocadinho, não é? Sim. Então, o ascensor ou o elevador do Monte Espinho, onde está o Santuário do Nosso Senhor Bom Jesus do Monte, foi projetado por um engenheiro suíço, Niklas Riggenbach, que pensou neste sistema muito engenhoso
de fazer subir e descer um elevador através de cabos por um sistema de contrapeso. Naquela altura não havia ainda eletricidade, ou a eletricidade não estava muito disseminada, estamos a falar dos finais do século XIX, em que o elevador, de facto não é um, são dois. Há um carro que está posicionado aqui no cimo, outro que está posicionado lá no fundo desta encosta. Tem um depósito de água, portanto, o depósito enche-se com a água e vemos que tem um cabo, não é? Porque senão caia por aí abaixo. Há um cabo que vai fazer funcionar o elevador. Ao descer, este que aqui está é mais pesado do que aquele que espera no fundo, e então com este sistema de contrapesos e através de cabos faz subir o outro elevador que se encontra no fundo da colina. Espero que tenha sido claro. Isto era um sistema que funcionava bem, tivemos vários elevadores que funcionavam assim, inclusive na cidade de Lisboa, todos funcionaram assim, agora é que são eletrificados, sendo que o engenheiro nunca cá esteve, Nicolas Regenbach, ele estava na Suíça, ele mandou os projetos para cá, e foi outro engenheiro, o Raul Mesnier do Ponsard, que foi quem fez o elevador de Santa Justa, aquele muito conhecido em Lisboa, que entretanto construiu o elevador segundo os planos do Regenbach. Então ainda hoje funciona assim. Este elevador foi fundado em 1882, demoraram 2 anos a construir. A 25 de março, aliás, a data está ali mencionada. E até hoje funciona da mesma forma, sendo o único elevador no mundo, hoje em dia, que funciona com esse sistema de contrapesos, com a água a servir de contrapeso, no fundo, para o funcionamento do elevador. É fabuloso. Eu acredito que você até ficou com vontade de vir para cá, nem que seja só para experimentar andar aqui no único elevador no mundo que funciona aqui com o contrapeso da água. Muito interessante. Este também é um lugar popular para caminhadas e passeios para explorar. Encontra ao seu redor amplos jardins, bosques e até mesmo passeios de barco. Depois temos feito o desporto com os pés, mexido muito os pés, agora estamos a mexer os braços, neste caso eu, não é? Porque o único homem é o cameraman e ele tem que ficar a filmar, então alguém tem que ficar a remar. Pronto, existe aqui um parque no Bom Jesus, não é, Cristina? Que é muito grande. É mesmo um parque muito bonito, com árvores centenárias, sempre muito fresco. É preciso que se diga que Braga no verão pode ser muito quente, temperaturas a bater os 40 graus de vez em quando. E este parque aqui é o pulmão verde da cidade e de facto as pessoas vêm, fazem piqueniques, vão com as famílias e é muito bom estar com este verde neste laguinho. É o Parque do Bom Jesus, é assim que se chama? Sim, o Parque do Bom Jesus do Monte. Porque era muito importante. Estas romarias não era só uma ocasião religiosa, mas também de relaxamento, de estar com a família, de fazer coisas em conjunto, e é para isso que servem estes parques. E nós decidimos também vir aqui remar um bocadinho, porque é uma atividade que podemos fazer aqui que é interessante, é diferente, neste laguinho muito simpático. E custou um bocadinho. Só não trouxemos foi o piquenique. Só não trouxemos foi o piquenique, é verdade. Mas também como comemos bem ali com comidas típicas de Braga. Sim. E pronto, assim nos despedimos desta cidade de Braga e vamos remar até uma próxima cidade. Vamos lá, força nos braços, Gina. Você que só chegou agora, estivemos no norte do país, na cidade de Braga, onde fomos visitar um dos seus cartões postais, o Bom Jesus do Monte. Nele podemos encontrar história, religião, turismo, arquitetura e até mesmo natureza. Fique connosco, pois vamos seguir até uma outra cidade. Da cidade de Braga, no Minho, vamos até ao sul, à cidade de Silos. Já conhece esta cidade incrível?
hoje a nossa equipa veio conhecer a antiga capital do Algarve, a cidade de Silves. Mas se era a capital e deixou de ser, por alguma razão foi. Cristina, porque esta cidade, a cidade de Silves, deixou de ser a capital do Algarve? Ina, porque tem tudo a ver com o rio que está atrás de nós, o rio Arade, que servia a cidade de Silves, era navegável desde a sua embocadura, onde é hoje a cidade de Portimão, devido ao assoreamento, portanto, a areias que foram sendo depostas aqui, o rio deixou de ser navegável no século XVIII, com certeza, não é? Não se conseguia já navegar para além, vê-se, não é? Muito pouca água. E se notar-se a tentar à ponte, nota-se que no fundo da ponte ainda há uns arcos, porque a água passava ali por baixo. E agora o rio é muito mais estreito. O rio era navegável na época muçulmana, isso também. A ponte não, a ponte, chamam-lhe a ponte romana, mas não será romana, ela será da época medieval, porque estas pontes da época medieval têm aqueles chamados talhamares, que são aquelas estruturas em cunha que vemos ali. Porque agora não parece, mas este rio tinha inundações imensas e a ponte foi destruída várias vezes. Entretanto, construiu uma barragem nos anos 50 e já não chega aqui tanta água. Mas esta ponte foi destruída várias vezes por inundações. É incrível que hoje não se consegue. Não conseguimos perceber. Quem diria, isso. Não é? É, quem diria. Mas sim, é uma ponte provavelmente medieval, do século XIV, século XV e que foi utilizada até ao século XX. Não havia outra para passar o rio Arade para quem quisesse chegar à cidade de Silves. E hoje em dia a cidade de Silves é conhecida assim pelo quê? O que é que faz as pessoas virem até aqui conhecer esta cidade? O seu património histórico, tem um castelo, dos melhores castelos medievais portugueses e muçulmanos, portanto é mesmo importante, e depois porque esta cidade aderiu a um programa europeu que se chama Cita Slow, em que temos que ter tempo para visitar as cidades, para usufruir do seu património, para comer com tempo, slow tourism, slow foods, que são novas formas de encarar o turismo, muito diferentes daquela balbúrdia, desculpa o termo, do que encontramos nas costas. Muito bom, então, cidade de Silves é o castelo, é o seu modo de viver slow, viver e visitar, não é? Sim. E também a laranja daqui também é muito conhecida. A Rota da Laranja, sim. Então vamos conhecer isto tudo assim também slow, como deve ser. Caminhar pelas ruas de Silves irá se envolver numa atmosfera charmosa e bastante característica. Cristina, eu ando aqui a passear por estas ruas, entrei aqui nas ruas e reparei assim num detalhe, que é as coisas que se vendem em algumas lojas, as malas, os souvenirs, têm assim um toque do norte da África. E porquê? Pela relação entre Silves, de facto, e o norte da África, a Mauritânia, Marrocos. Foi daí que vieram os habitantes de Silves que imprimiram o seu cunho à cidade. A cidade é mais antiga do que isso. Já cá existia, com certeza, uma feitoria fenícia, já cá existia um povoamento romano, foram descobertas moedas cunhadas durante o período imperial romano em que está o nome Silpes, C-I-L-P-E-S, portanto daí poderá vir o nome de Silves, com certeza, mas de facto foi no período muçulmano que a cidade floresceu, que se constituiu como um centro das artes, da cultura e também uma das cidades mais importantes do Algarve, do Al-Andalus, portanto, o que é hoje Andaluzia, chamava-se Al-Andalus, na época muçulmana, e estava dividida em duas províncias muito grandes, e esta onde estamos... Vinha até aqui, então. É, até aqui. Na Espanha ainda existe, não é? Sim, a Andaluzia, mas sendo que a Andaluzia ia até Toledo, ia até o que é hoje a fronteira com a França, era uma província muito grande, e o sítio onde Silves estava implantado no Algarve, que era muito maior do que é hoje em dia. Ia até Sevilha, era uma província muito grande do Al-Andalus. Então a palavra mesmo Algarve antigamente era Algarve. Algarve quer dizer o oeste. O oeste. A parte oeste, e juntamente com Granada, com Sevilha, Silves não lhe ficaria atrás. Devia ser uma grande cidade na época muçulmana, portanto especialmente no século X e XII.
Ok, interessante. E vocês já sabiam que o Algarve antigamente era Algarve e que Silves tem assim um toque do norte da África aqui pelas ruas? Uma experiência que nos leva numa verdadeira viagem no tempo. Ao caminhar pelas ruas, chegamos à praça do município, que dá acesso para a parte de dentro das muralhas, através das portas da cidade. Cá está o mapa de Silves para se perceber melhor. Nós chegámos aqui, vimos o rio, a Ponte Velha, passámos estas ruas e estamos agora aqui no Novo, ao pé do Castelo de Silves. E vamos conhecer esta zona toda aqui do Castelo. A zona do Castelo tem muito para ver ainda, não é, Cristina? Tem. Portanto, isto é a zona, isto é o perímetro da antiga muralha muçulmana de Silves. Dentro situava-se a cidade, que se chama Medinat, não é? Portanto, normalmente aquilo a que nós chamamos hoje a torre de acesso à cidade seria a torre Al-Medinat, que era a torre da cidade, e depois dentro da cidade viviam as pessoas e havia então uma Malcaçova, que é onde vivia o governador, que é que hoje normalmente chamamos então o Castelo de Silves. E Alcáçova fica no ponto mais alto da cidade. Esta rota, se vira, chama-se Al-Mutamid. Al-Mutamid foi um príncipe árabe que nasceu e viveu aqui em Silves. Ele depois foi rei, ele era abássida, são os nomes um bocadinho difíceis. Foi rei de uma taifa, portanto era um pequeno condado dentro do que era o grande Al-Andalus, mas ele foi uma pessoa muito conhecida no seu tempo por ser um poeta, um homem da cultura. E ele nasceu aqui em Silves. E se reparar, há uma praça da atual Silves que ainda se chama Al-Mutamid. E ainda antes de entrarmos aqui dentro das muralhas, já tem aqui uma grande curiosidade. Eu e a Cristina estamos em cima do pavimento original, digamos assim, medieval, que é este chão aqui mais arrosado. Verdade, em Grés de Silves, como foi também construído de fundo no resto da muralha e o próprio castelo. E durante os trabalhos de recuperação da Torre Albarrán, que é esta torre que se destaca da muralha, não é? Para se conseguir perceber bem quem é que entrava e saía, exato, foi posto a descoberto pavimento antigo, que será da época ou do Afonso III, quando a cidade foi definitivamente construída, e retomada aos muçulmanos em 1242, ou mesmo já da época de Dom Dinis, quando ele colocou as ameias, enfim, quando a cidade foi de novo fortificada. Mas é interessante porque conseguiram, não é, recuperar pelo menos este pavimento que dá acesso à antiga Medina. Sim, pelo menos alguma coisa que nos remete para a altura quando entravam por aqui os artesãos e os cavaleiros. Exato, nós imaginamos logo que antes era tudo assim e tal, a imaginação é muito fértil. Exato. Vamos então entrar para dentro da cidade. Infelizmente o programa está a chegar ao fim, mas teremos esta oportunidade no próximo programa. No próximo programa vamos continuar em Silves, uma cidade que teve destaque durante séculos na história de vários povos e religiões. E para além da rica e diversa herança cultural, conhece a gastronomia local e já ouviu falar da Rota da Laranja? Não perca!